Pessoal, vamos gravar aqui a resolução de alguns itens envolvendo o logaritmo e suas propriedades. Bom, quando surgir cada uma dessas propriedades, a gente coloca a propriedade aqui. O que a gente tem que saber é o seguinte: eu só posso usar, usando apenas que. Então, o logaritmo de 2 é 0,30, o logaritmo de 3 é 0,47 e o logaritmo de 5 é igual a 0,69. Então, perceba que aqui você tem um logaritmo de 4. Eu preciso fazer esse 4 virar ou 2, ou 3, ou 5. Como? Por meio da decomposição do número 4. Então, você vai pegar o número 4, vou fazer aqui no cantinho, e vai fatorar por 2. 2 por 2, 1. Fatoração. Quantos 2 apareceram? 2. Então, posso dizer que o 4 é 2 elevado à segunda potência. Venho aqui, no lugar do 4, eu vou escrever 2 elevado à segunda potência. E isso será igual a propriedade. Qual propriedade que a gente vai aplicar aqui neste momento? Existe uma propriedade que diz o seguinte: o logaritmo de x elevado a y é igual a y que multiplica o logaritmo de x. O que aconteceu? Se você tem uma potência no logaritmando, o expoente vai para frente do logaritmo e fica multiplicando esse logaritmo. Era x elevado a y, agora a gente tem y multiplicado pelo log de x, ok? Fazendo isso com essa expressãozinha log de 2 elevado a 2, esse 2 vai vir aqui para frente, então vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2. Agora perceba que essa informação aqui, foi dada no problema. Está lá, log de 2 é igual a 0,30. Então, aonde tem log de 2, eu escrevo 0,30. Então, vai ficar 2 vezes 0,30. E aí é continha, né? 0,30 vezes 2, vamos fazer aqui nesse cantinho espremido. 0,30 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. Duas casas decimais, então o resultado disso é quanto? 0,60. Fechou a primeira. Vamos embora, vamos continuando. Logaritmo de 2 dividido por 5. Então, perceba que isso é uma fração e uma fração é uma divisão. Então, aqui, não é o mesmo caso lá de cima. Aqui vai aparecer este logaritmo para a gente. Vai aparecer logaritmo de x dividido por y é a mesma coisa que o logaritmo de x menos o logaritmo de y. O que era potência, no caso anterior, virou multiplicação. Agora você tem uma divisão, então vira uma subtração. Ok, tá fácil. Vamos separar esse 2 e esse 5 e vamos escrever assim, log de 2 menos o log de 5. Perceberam? Se você tem uma divisão, isso vira uma subtração. E agora? Fácil. Está vendo esse log de 2 e o log de 5? Essas informações foram dadas no enunciado. O log de 2 você já sabe que é 0,30. Agora a gente vai trabalhar também com log de log de 5, que é igual a 0,69. Então, substituindo esses valores, log de 2 é igual a 0,30 menos o log de 5, que é 0,69. Fazendo essa continha, vamos fazer aqui 0,69 menos 0,30. E por que eu inverti? Por quê? Porque o 0,69 é maior do que o 0,30 e os sinais são diferentes. Imagina se fosse a situação 3 menos 6. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior.
Então, eu faço 6 menos 3 dá 3 negativo, certo? Ali a gente vai fazer a mesma coisa, só que com números decimais. Então, o que a gente tem é 9 tira 0, sobra 9. 6 tira 3, sobram 3,0. Então, isso deu quanto? 0,39. Acabou mais uma. Vamos para a próxima. Vamos aqui para a letra C. Observa agora que nós temos o logaritmo de quanto? De 12. Precisamos fazer esse 12 virar quem? O 2, o 3 ou o 5. Então, imediatamente a gente pega o 12 e vai fazer a decomposição desse 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, nós temos que 12 pode ser escrito como sendo 2 elevado a 2 multiplicado por 3. Venho aqui, no lugar do 12, vamos escrever log de 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3. Perceba que além dessa potência, apareceu uma multiplicação. A potência a gente já sabe transformar, né? Quando a gente tem uma potência, a gente transforma em uma multiplicação. A divisão a gente transforma em uma subtração. E agora que apareceu essa multiplicação, vem aqui, logaritmo de x vezes y é a mesma coisa que o logaritmo de x mais o logaritmo de y. Multiplicação a gente transforma em uma soma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar essa multiplicação aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, né? Para a gente poder escrever aqui embaixo depois. Então, isso é a mesma coisa que logaritmo de 2 elevado à segunda somado, não é isso? Ó, a multiplicação vira uma soma. Logaritmo de quanto? De 3. Essas informações nós já temos. Está lá em cima. É só voltar lá e olhar quanto é. Bom, nós sabemos então que o logaritmo de 2 elevado a 2 pode ser escrito como sendo 2 vezes o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Deixei assim para a gente trocar tudo ao mesmo tempo. Então, agora sim, vamos trocar esse logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Logaritmo de 2. Voltou um pouquinho a tela, você vai ver que é 0,30. Logaritmo de 3, da mesma forma, você vai encontrar 0,47. Continha. 2 vezes 30, 0,60. Mais 0,47. Vou fazer essas duas continhas aqui para quem está meio em dúvida. Vai ficar 0,30 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 0, 0. Duas casas decimais, 0,60. Agora eu vou fazer o quê? Vou somar 0,60 mais 0,47. Somando isso, teremos 0 mais 7 dá 7, 6 mais 4 dá 10, sobe 1, 1, vírgula embaixo de vírgula. Então, esse resultado é 1,07. Vamos para a letra D. Letra D. Mesma coisa. Pega o 25, aqui no cantinho, faz a decomposição desse 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 25 é a mesma coisa que 5 elevado à segunda potência. 5 elevado à segunda potência. 5 vezes 5, 25. Então, você tem que o logaritmo de 25 é a mesma coisa que 5 elevado à segunda potência. Vamos colocar isso aqui uma linhazinha abaixo. E agora você tem o quê? Você tem uma potência aqui dentro, né? Do logaritmando, ó, uma potência. Lembra? Isso aqui vai vir aqui para frente, ó, né? Aplicando a propriedade. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes o logaritmo de 5. E quem é o logaritmo de 5? Está anotado lá em cima. Logaritmo
de 5, 0,69. Então, isso vai ficar 2 vezes 0,69. Fazendo essa continha, teremos 0,69 vezes 2. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1 que foi 13, vai 1. 2 vezes 0, 0, com 1 que foi 1. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Este resultado é 1,38. Você vem aqui, marca a sua resposta destacado. Certinho, senhores? Então tá aí, depois vocês copiam direitinho. Vamos para mais algumas resoluções. Logaritmo da raiz de 2. Preciso lembrar de algumas coisinhas, né? Que a raiz de 2 pode ser escrita assim, ó. A raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n, né? Então, vamos mexer nessa raiz de 2 primeiro. Vai ficar log de quem? De 2 elevado a 1 sobre 2. Aqui tem 1 e aqui tem o 2. Concordam? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. E aí você fica com uma potência. E uma potência faz o que com esse expoente? Joga ele lá na frente, não é isso? Então vai ficar 1/2 multiplicado pelo logaritmo de 2. Só que a gente já sabe quem é o logaritmo de 2. Vai lá em cima no enunciado do problema, que nós vamos encontrar 0,30. Então isso é meio vezes 0,30. E professor, e agora? E agora que você pode fazer o seguinte: 1/2 vezes 0,30, aqui embaixo você tem um número. Qual é o número que está aqui embaixo? O número 1. Então, o que você tem é uma multiplicação de duas frações. Como é que eu resolvo isso? Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 0,30, 0,30. Dividido por 2 vezes 1, 2. Muito cuidado. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, passo a passo para vocês verem. Vai ficar 0,30 dividido por 2. Uma maneira de você fazer isso é responder a seguinte pergunta: quantas casas decimais tem esse número? 2 casas decimais. Aqui não tem nenhuma casa decimais, mas se eu colocar vírgula 00, vou ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Então eu posso cancelar essa vírgula daqui, ó, e essa vírgula, e efetuar a seguinte divisão: 30 dividido por 200. E aí você sabe que 30 não dá para dividir por 200, você vai colocar um 0, e um 0 lá. 300 dividido para 200 dá 1. 1 vezes 200 é 200, sobra quanto? 100. Quero continuar a divisão? Mais uma vírgula. E aí 1000 dividido para 200 é quanto? 5. 5 vezes 200, 5 vezes 200, 1000. Sobrou quanto? 0. Quer dizer, então, que 0,30 dividido para 2 é 0,15? Perfeito. 30 centavos dividido para 2 pessoas, cada uma ganha quanto? 15 centavos. Tranquilinho, né? Letra F. 0,5. E detalhe, tá? Sempre pensando no log de 2, no log de 3 e no log de 5. Aqui é 0,5. O que é 0,5? Vamos pensar um pouco. 0,5 é a mesma coisa, ó, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. E 5 sobre 10 é a mesma coisa que 5 dividido por 2 vezes 5, concorda? Olha, eu poderia cancelar esse 5 com esse 5, mas aí iria aparecer o 1 e eu não tenho
essa informação lá em cima. Só tem informação para o 2, para o 5. Então, veja o que vai acontecer aqui agora. 0,5 a gente vai escrever log de tudo isso, ó. De tudo isso aqui. Tá? Então, vai ficar 5 sobre 2 vezes 5. Tudo isso o logaritmando. Então, perceba que você tem do 5 para o 2 e o 5 você tem uma divisão, e aqui embaixo você tem uma multiplicação. Então, no primeiro momento, vamos separar isso na divisão. Lembra que a divisão você separa em subtração? Está aqui, ó, na página anterior. Na página anterior, eu mostrei para vocês que a divisão a gente transforma em subtração. Então, vamos para lá. Vamos usar essa propriedade aqui. Não vou repetir a propriedade, vou só usar a propriedade. Então, nós vamos ter que o log de 5 menos o log de 2 vezes 5. Perfeito? Subtração. O numerador menos o denominador. Só que no denominador apareceu o quê? Apareceu um produto aqui, ó. Então, nós vamos repetir isso por enquanto, para quando a gente for trocar tudo de uma vez. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Isso aqui vai virar uma soma. Só que você tem uma subtração aqui. Então, essa subtração, ela vai trocar o sinal desse resultado que está aqui dentro. Então, você vai fazer log de 2 mais o log de 5. E aí fecha, ó. Olha aqui, log de 2 vezes 5. Então, é log de 2 mais log de 5. Esse menos não é menos o log de 10? Então, eu preciso calcular essa soma primeiro e depois subtrair. Mas, neste caso, olha o que acontece. Eu posso fazer log de 5, pensar nesse sinal de menos como sendo o oposto. Quem é o oposto de... Aqui tem um sinal de mais, concordam? Aqui, ó, tem um sinal de mais. Então, quem é o oposto de mais? Menos. Então, vai virar menos log de 2. De novo, menos e mais. Quem é o oposto de mais? Menos de novo. E aí, olha que legal. Fiquei com log de 5 positivo, menos o log de 5. Então, eu corto. Sobrou apenas quem? Menos o log de 2. Então, com certeza, isso vai dar menos o log de 2. E quem é o log de 2? 0,30. Essa é um pouquinho mais elaborada, né? Revisa aí, refaz a questãozinha, não é difícil, mas precisa de uma atenção exatamente nesse sinalzinho de menos, porque esse sinalzinho de menos vai alterar tudo aqui, né? Então, vamos para lá. Esse sinalzinho de menos alterou todos esses sinais aqui, ó, do mais log de 2 e o mais log de 5. Aqui, mais uma divisão, tranquilíssima, divisão é com nós. Porque uma divisão a gente transforma em uma subtração, menos o log de quem? De 2. Pega essas informações lá em cima. Quem é o log de 3? 0,47. Quem é o log de 2? 0,30. Dá para fazer de cabeça. 0,47 menos 0,30, sobrou o dinheiro, porque os sinais são diferentes e 47 é maior do que 30. Então, vai sobrar quanto? Vai sobrar 0,17. Rapidamente, nosso tempinho está acabando, para mais uma. E aí, o que acontece? Para a última aqui, ó, log de 20. Quem é o log de 20? Bom, eu posso pensar que o 20 pode ser escrito como sendo 2 vezes 10. Só que não tenho 10, então preciso fatorar o 10 também. Então, vamos escrever o 20 como sendo... Pode fatorar aqui, ó. Se você está em dúvida, fatora mesmo. Por 2.
10 por 2, 5 por 5, 1. Então, 20 é a mesma coisa que 2 elevado à segunda vezes quem? Vezes 5. Perfeito? Vamos só chegar isso para cá um pouquinho. Ó, vamos lá. Então, 20 é a mesma coisa que quem? Log de 2 elevado a 2 vezes 5. Apareceu um produto e apareceu uma potência. Então, vamos separar isso no produto. Vai ficar log de 2 elevado a 2 mais o log de 5. Perceba que eu só posso trocar esse log de 2 aqui, ó, depois que eu mandar esse 2 lá para frente, né? Porque é a propriedade da potência. Então, vai ficar nesse primeiro momento 2 vezes o log de 2 mais o log de 5. Agora está na hora de substituir log de 2 e o log de 5, ficando 2 vezes log de 2, 0,30, mais log de 5, 0,69. De cabeça, 2 vezes 0,30, 0,60, mais 0,69. 0,60 mais 0,69, ó, 6 mais 6, 12, então vai dar 1,29. Senhores, espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, poste aí, que se der tempo, eu mostro a solução para vocês novamente. Até mais, tchau, tchau.